Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Gabriel Birles, bem-vindo a mais um vídeo aqui da Mercúrios. E no último vídeo que eu fiz aqui no canal, eu falei sobre os 3 setores mais promissores de cripto. Só que dentro desses setores tinha uma tecnologia ali que não é muito bem um setor, que é muito mais uma inovação, muito mais uma narrativa, e a gente considerou que valia um vídeo especial só para ela. Por quê? Porque é uma narrativa que a gente está olhando há muito tempo, que a gente está estudando há mais de 2 anos aqui na Mercúrios, e a gente acredita que ela vai ditar o mercado de cripto ao longo dos próximos 2 anos. Para quem acompanha a gente, sabe que lá em 2021 a gente começou a falar de segundas camadas, que segundas camadas eram o futuro do mercado de cripto. Agora elas estão explodindo em 2023, então a gente conseguiu se posicionar lá atrás, e agora o que a gente está olhando são blockchains modulares, ou appchains, ou blockchains híbridas. Chame como quiser, tem um monte de nome para definir essa nova tecnologia. Então antes da gente definir qual nome a gente vai usar, bora entender qual é essa tecnologia que a gente acredita tanto, que a gente acha que é a tese para 2024 no mercado de cripto. Bora pro vídeo. E antes de começar o conteúdo, se vocês me dão uma permissão, eu só queria mostrar que algumas semanas atrás a gente fez um Minuto Cripto com o conteúdo exatamente desse vídeo, explicando toda a nossa tese de modularização e explicando cada um dos ativos que a gente está analisando dentro dessa tese. Para quem não sabe, o Minuto Cripto é a nossa newsletter, ou seja, nosso e-mail diário 100% gratuito. Então a gente sempre lança uma análise completa de cripto todo dia às 7 horas da manhã no seu e-mail sobre tudo isso que a gente está olhando. Então todas essas análises, antes de chegar aqui no YouTube, elas chegam no Minuto Cripto e você está sempre na fronteira do conhecimento do mercado de cripto. Então, se inscreve lá, novamente, é gratuito, é só clicar no primeiro link da descrição e vai ajudar a gente pra caramba. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo. Bom, beleza, bora lá. Então, antes da gente entender qual é essa tecnologia modular, a gente tem que dar um passo atrás e entender quais são as tarefas de uma blockchain. Para quem não sabe, basicamente uma blockchain ela é uma plataforma de computação distribuída, que ela pega poder computacional e ela descentraliza, ela distribui em diversos pontos. A gente conhece esses pontos chamados de nós. Porém, essa plataforma de computação distribuída, ela realiza um monte de função. Na verdade, eu consigo dividir em 4 funções primordiais que uma blockchain, que uma plataforma de contratos inteligentes executa. A primeira função de uma blockchain, a função mais óbvia de todas, é a execução. Você, de fato, rodar as transações, é onde as aplicações rodam as suas transações e as transações são executadas de fato. A partir do momento que a blockchain roda uma transação, executa uma transação, ou seja, ela entende que Gabrielzinho transferiu um Bitcoin para Joãozinho, ela vai exercer a função de consenso. Basicamente, consenso é você pegar todas as transações que estão rolando, definir qual que é a ordem de todas elas e quais são verdadeiras e quais não são verdadeiras. A partir do momento que você chegou no consenso, você vai para a função de settlement. Infelizmente, eu não encontrei uma tradução boa para isso em português, então eu vou ter que usar um termo em inglês aqui. Mas basicamente, settlement é o local onde você inclui as provas do consenso que você chegou, tanto para guardar essas provas, quanto para você conseguir disputar essas provas caso tenha alguma discordância de que aquele consenso é verdadeiro ou não. E por fim, uma blockchain, essa plataforma de computação distribuída, ela realiza a função de armazenamento de dados. Então tudo isso que acontece dentro de uma blockchain, todo o histórico de transações, o histórico de estados, ele fica armazenado dentro daquela blockchain. Seja se um usuário quiser consultar algo que aconteceu no passado, seja se você quiser reconstruir o estado daquela blockchain porque algo deu errado a partir de algum ponto. Então no final do dia, se a gente pudesse resumir, a gente teria execução, consenso, settlement e armazenamento de dados como as 4 principais funções que uma blockchain, que uma plataforma de computação distribuída realiza para atingir o seu objetivo final. Porém, vamos concordar comigo que são 4 funções distintas entre si e extremamente complexas, né? E é daí que vem justamente essa ideia de modularização. Mas antes de eu explicar para vocês o que é essa tal dessa modularização, eu preciso dar um passo para trás e tentar ser didático, pegando um exemplo que eu acho que todo mundo aqui conhece. Provavelmente aí alguém já viu a gravação de algum filme do Charles Chaplin ou já estudou a Revolução Industrial, principalmente o Fordismo. Por que eu tô falando isso? Porque o Fordismo ele foi conhecido por revolucionar a linha de produção industrial. Como? Quebrando uma indústria em módulos. Então antes você tinha basicamente uma linha de produção industrial que o objetivo final era chegar no melhor produto no menor tempo possível e você tinha um operário executando várias funções dessa linha industrial. Então ele ia lá, apertava um parafuso, mexia numa broca, martelava uma parte do produto, ele fazia várias funções daquela linha de produção. A revolução da modularização industrial se deu quando a gente quebrou uma fábrica em módulos muito especializados em fazer só uma coisa. Então, ao invés de você ter um operário sendo responsável por várias tarefas, um operário ele era responsável por uma tarefa.
Por que ele era responsável por uma tarefa? Porque ele ficava muito bom naquilo. Ele ficava focado naquilo, ele ficava especializado em fazer só uma coisa boa. Então, ao invés de você ter um operário sendo responsável por 3 funções, você tinha 3 operários sendo responsável por cada uma dessas funções. Apesar de parecer que fica mais caro, porque agora você tem 3 pessoas, na verdade fica muito mais eficiente. Então, você consegue produzir muito mais barato. Então, essa é a ideia da modularização de uma linha de produção. Você quebrar em módulos que exercem funções muito específicas e se comunicam para chegar em um objetivo final. E é justamente esse conceito de modularização industrial que está sendo aplicado em blockchains, em plataformas de contrato inteligente, e a gente acredita que vai ser uma baita tendência para as blockchains do futuro. E eu digo que isso é uma tendência para o futuro porque o modelo que a gente conhece hoje é um modelo chamado monolítico. Basicamente, o modelo monolítico é quando você tem uma plataforma de contrato inteligente, você tem uma blockchain, em que ela realiza tudo dentro de uma camada só. Então, basicamente, ela é aquela linha industrial que você tem um operário que tenta realizar todas as funções. Esse é, por exemplo, o modelo da Ethereum. A Ethereum, ela é uma blockchain que ela tenta realizar todas essas funções na camada base da Ethereum. Porém, a própria Ethereum entendeu que esse não é o modelo ideal. E quando você olha para o roadmap da Ethereum, você tem atualizações como EP4844 e Danksharding, que elas buscam justamente modularizar mais a Ethereum. Então, transformar a Ethereum numa blockchain mais passível de ser conectada a módulos. Então, justamente adaptar a tecnologia da Ethereum para ela ser uma blockchain mais modularizada. O primeiro passo disso a gente já está vendo já, que são as segundas camadas. E o que uma segunda camada faz, basicamente, é tirar a parte da execução, de executar as transações de dentro da Ethereum. Então você mantém todas as tarefas de armazenamento de dados, consensus, settlements dentro da Ethereum, mas você pega a execução e leva para fora. Então esse é o conceito que ele já vem sendo aplicado na parte de execução, mas ao longo dos últimos anos vem aparecendo diversas outras blockchains especializadas em outras funções. Como eu disse, uma blockchain ela executa 4 funções específicas, então você pode trabalhar com uma blockchain como se ela fosse um Lego mesmo, em que você conecta várias partes diferentes. Esse gráfico mostra exatamente o que eu estou falando para vocês, então dá uma olhada. Aqui do lado esquerdo, a gente tem as 4 funções de uma blockchain: armazenamento de dados, consenso, settlement e execução. E a gente tem o modelo da Ethereum, que ela é esse monolito, que a Ethereum realiza todas essas funções dentro da sua camada base. E o primeiro modelo modular, o modelo que a gente mais conhece hoje, é o modelo de Smart Contract Rollup, basicamente de segundas camadas que funcionam como contratos inteligentes. E essas segundas camadas, elas pegam a parte da execução. Então a Ethereum ela continua realizando todas as funções, mas a parte da execução vai para uma segunda camada focada nisso. Porém, como eu falei para vocês, é só um exemplo de como isso pode funcionar. Como uma blockchain ela tem 4 funções, ela pode focar no que ela realmente é boa e outras funções são realizadas por outras blockchains. E sobra espaço para diversas outras blockchains especializadas em algumas funções específicas e que elas ganhem relevância à medida que o mercado demande pelo produto que elas estão oferecendo. Então, os benefícios dessa modularização é justamente isso: você conseguir criar blockchains especializadas e extrair o melhor de cada uma delas. Esse modelo não ganhou tração até então porque não é tão fácil você construir essas blockchains especializadas e fazer elas se comunicarem entre si, ter a tal chamada composabilidade. Mas nos nossos estudos a gente vem vendo que esses projetos estão cada vez mais maduros com a sua tecnologia e próximos de chegar em um momento que eles vão ter a devida adoção. No final do dia, que projetos são esses, né? O que a gente mais está olhando dentro dessa narrativa de modularização de blockchains? O primeiro que a gente vai destacar, não tem como não ser os projetos, as blockchains que elas são modulares de fábrica, que elas já nasceram com essa narrativa de modularização, que é a Polkadot e a Cosmos. A Ethereum está migrando para esse modelo, mas, novamente, ela está no processo de migração ainda. Nessa parte, eu destaco bastante a tecnologia da Cosmos, principalmente a tecnologia para você conseguir construir uma AppChain dentro do ecossistema da Cosmos. Inclusive, tem vários projetos que eles desenvolvem a sua AppChain, utilizam a tecnologia da Cosmos para execução, porém tem planos de utilizar a segurança do ecossistema da Ethereum. Então, ao invés de construir um rollup, é como se a Cosmos fosse uma própria segunda camada do ecossistema da Ethereum, para vocês verem o quão longe consegue chegar essa tese de modularização. Já a Polkadot, eu acho que é um ponto negativo aí, tanto em termos de adoção dessa tecnologia, quanto em questão de tração das parachains. A gente vê as parachains um pouco paradas no tempo aí, tendo dificuldade em ganhar tração, em ganhar mercado, enquanto outras tecnologias, outros ecossistemas estão ganhando
ganhando mais tração do que o ecossistema da Polkadot. Aí um outro subsetor para ficar observando aí são as blockchains especializadas, justamente focadas em realizar uma função específica de uma blockchain. É o caso das segundas camadas da Ethereum, em que elas são focadas, especializadas na parte de execução das transações no ecossistema da Ethereum, e a gente tem outros setores nascendo, como o setor de Data Availability, ou armazenamento de dados, que são blockchains focadas no armazenamento de dados em blockchain. Na parte de segundas camadas da Ethereum, eu destaco com certeza Arbitrum, Optimus, zk-Sync e Polygon. Em Data Availability e armazenamento de dados, eu destaco dois projetos. Primeiro, o Avail, que era Polygon Avail, um projeto da Polygon, e a Celestia, que a gente vem acompanhando muito a tecnologia deles, e eles vêm avançando muito bem em criar uma blockchain extremamente modular dentro do ecossistema da Ethereum. Alguns projetos que estão se destacando ainda e que eu acho que vão ganhar muita atração ao longo dos próximos anos, então eu acho que vale a pena estudar agora, é a Eigenlayer, que ela utiliza o conceito de restaking, que basicamente é você terceirizar a segurança do staking da Ethereum, e a Layer 0 e CCIP, que é o CCIP da Chainlink, e a Layer 0, que ela resolve toda a parte de comunicação entre diferentes blockchains, diferentes ecossistemas. Então eu acredito que vai ser bem importante à medida que a modularização, a comunicação entre diferentes blockchains aumenta. Bom, pessoal, então é isso. Então nesse vídeo eu expliquei para vocês o que é essa tese de modularização, por que ela é tão importante, por que todas as blockchains do mercado de cripto estão migrando para esse modelo e por que ela é a nossa tese para 2024 e, por fim, como se posicionar nessa tese, nessa narrativa de modularização no momento em que a gente está no mercado. Antes de você fechar o vídeo, eu queria te lembrar de que a Mercúrios ela possui um fundo de investimento. Então, para você aí que tem preguiça de investir em cripto, que não sabe a hora de comprar, não sabe a hora de vender, tem medo de fazer custódia, a gente tem um fundo regulado pela CVM, pela Anbima, que tem custódia institucional de cripto e que a gente aplica a nossa estratégia fundamentalista de investimento de longo prazo em cripto. A estratégia que a gente executa nas carteiras da Mercúrios Pro, a gente também executa no nosso fundo regulado de investimento. Então, se você tem interesse em investir com a gente ou só entender mais como esse fundo funciona, clica no segundo link da descrição, você vai ser direcionado a um pessoal aqui da equipe da Mercúrios que a gente vai tirar todas as dúvidas para vocês. No mais é isso, espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo e até mais.